Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu, Cada Um Tem o Seu, já sabe porque eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim, mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Sabe aquelas músicas que a gente ouve e tem certeza de que o cantor está dizendo tudo o que precisamos ouvir? Gente, parece que o Gonzaguinha fala comigo em todos os momentos. E sabe quando alguma coisa te liberta de uma forma intensa? A dança, mais especificamente o sapateado, fez isso por mim. Alguma vez você assistiu a alguma peça de teatro ou filme que tenha te levado para outro lugar, exatamente onde você precisava ir? Eu já. Esse é o poder da arte. Ela aguça a nossa sensibilidade, fala com a nossa emoção, expõe de forma poética o que a gente está vivendo e é capaz de transformar o nosso estado de espírito. A arte salva. E para conversar comigo sobre o poder da arte em momentos difíceis da vida, eu convidei a psicóloga e cantora, idealizadora do projeto Cantar Terapia, Suzane Brandão, a bailarina e sapateadora Ana Corina Manajás e o ator, diretor e produtor de teatro e cinema, Luiz Fernando Bruno. Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu, Cada Um Tem o Seu. É um prazer, é uma honra ter vocês aqui. Gente, lidar com artista é lidar com sonhos, né? E se a gente não tem sonhos, a vida não continua. Então, a gente vai falar sobre como a gente deve se continuar, né? Através da arte. Bem-vinda, Suzane. Oi, Janine. Tudo bom? Muito obrigada aqui pela oportunidade de estar podendo falar da arte, que é uma coisa muito importante para mim. E obrigada também por estar aqui com colegas maravilhosos, artistas também como eu. É um prazer receber a Suzane aqui. Suzane faz parte da minha vida intensamente. Além de psicóloga e cantora, ela é minha irmã. Então é intensamente mesmo, né? Muito bem-vinda também Ana Corina, que também tem um lugar muito especial na minha vida. Foi através da arte dela, do sapateado, que eu comecei a me continuar no auge do meu luto. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Janine. É um prazer estar aqui com vocês, com você e com vocês, colegas. E você também tem um lugar muito importante no meu coração. Aliás, gente, a gente hoje, aqui exatamente na hora dessa gravação, eu e a Ana Corina estamos comemorando 1 ano do estúdio de sapateado Multitalentos, que a gente construiu após esse meu processo, né, de voltar para a vida após o luto. Nós vamos falar um pouco disso depois. Bruno, muito bem-vindo, Luiz Fernando Bruno, que também entrou na minha vida através do sapateado, mas hoje está com a gente também na área do teatro. O Bruno é um super ator, diretor. Eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo. Até uma vez eu estava conversando com uma amiga minha portuguesa, e ela falou assim: nossa, gente, eu assisti um espetáculo tão lindo da Paixão de Cristo, eu nunca tinha visto coisa igual. E eu falei: foi meu amigo Bruno que dirigiu. Bruno, um prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é meu, Janine. Tá aqui com essas pessoas especiais também. Para mim é uma honra. E eu tenho aqui mais uma artista, sabe, que ela está aqui nos bastidores, que é a Luana Jordão. Além de dirigir belamente esse espaço aqui, Creative Side Produções, Luana também é atriz. Então, para vocês verem que eu estou realmente muito bem acompanhada hoje. Bom, e aí, pessoal? Vamos falar do nosso tema, a arte salva. A arte salva mesmo, Suzane? Sim, a arte salva. A arte me salvou. E eu continuo ajudando as pessoas também a se salvarem, né? Porque o processo é de cada um. A gente não pode salvar o outro. Mas a gente pode dar um empurrãozinho
para que o outro se veja, melhore sua autoestima através da música, da dança, do teatro, do desenho, das artes em geral. Suzane, fala um pouquinho sobre o poder de cura da música. Eu não posso dizer do poder da cura da música se eu não tivesse experimentado isso na minha vida. Eu era uma menina muito tímida. Janine sabe disso. Éramos muito tímidas, né, Janine? Sim. Aquela coisa de criança criada nos anos 70, 80. Precisa dizer nossa idade. Eu ia falar. Já... Tô isso brincando, é ótimo. Boa época, 70, 80. Éramos crianças livres no sentido de ter espaço para brincar, coisa que não acontece agora, mas era uma geração onde as crianças eram muito reprimidas, né? Não tinha aquela coisa, isso aqui não é conversa para criança, era muito separado. E não era uma coisa só da nossa família, era uma situação social, uma situação da época. Então, ou a criança era extrovertida porque era, ou às vezes E sentia quando era podada também. E era podada. Então, não só eu como a Janine, a gente criava situações... e também tem que falar da minha mãe, né? Da nossa mãe, Vera, que ontem eu até fiz uma postagem no Instagram falando disso. Né, nossa mãe. Porque a minha mãe, ela apesar de também não contribuir tanto para a nossa, né, expressão, no sentido de às vezes podava um pouco também, mas ela vinha com um lado da arte muito importante. Então, ela era professora primária e ela, então, levava as crianças lá para casa, brincava de teatro, né? Incentivou até um grande ator, que hoje está na TV Globo, está no horário nobre, que é o Charles Fricks, que ele está na... outro que eu tenho muito orgulho de dizer que foi meu amigo. E foi minha mãe que falou, vai, que esse é o seu caminho. Mas, então, voltando para cá, eu era uma criança muito tímida, e aí eu vi no piano uma oportunidade de me expressar. Então, fazia aula de piano. Depois do piano, eu fui para o teatro. E o teatro... Eu falei assim, nossa, o teatro me abriu assim, as portas para a expressão e tal. Depois eu voltei para a música. Mas, enfim, quando eu comecei a cantar, eu me tornei outra pessoa. Eu me abri para o mundo. Eu consegui ver que eu podia ser ouvida. Então, eu consegui dar a minha voz como expressão para o mundo. Então, para começar, falando de mim, né? Porque eu acho que se a gente não experimenta isso, a gente não consegue ter a nossa verdade para colocar ali para o outro. Então, durante o período da faculdade, eu fui convidada para um projeto chamado da Música e Expressão na Universidade Federal do Espírito Santo, que eu fui, então, para uma comunidade que ela era em cima de um lixão. Era a comunidade São Pedro, em Vitória. Eu estudava lá na UFES. E aí, nessa comunidade, as crianças... eu fui convidada a usar a arte como meio de expressão. No final, eu tinha 19 anos, eu ganhei um prêmio que foi patrocinado pela Odebrecht. E aí eu falei, gente, esse negócio tem um poder. Como essas crianças se transformaram ao longo desse tempo. E aí as coisas foram acontecendo. E aí, agora, assim, há uns 10, 15 anos, eu criei uma prática dentro da terapia, que essa prática utiliza respiração, técnica vocal, canto como meio de expressão do paciente. Eu, enquanto psicóloga, né? Então, eu sempre juntei as duas coisas, porque eu acho que, eu sempre falo, eu, enquanto cantora, sou voz. E, enquanto psicóloga, eu dou voz. Então, a voz, a arte, a música, salva. Mas a música, ela mexe, né? Ela emociona. Às vezes, a gente não consegue falar através de palavras, a gente fala através da música, né? A música é linguagem universal. Você pode cantar em outra língua, ou lá, ou qualquer coisa, e todo mundo toca, entende, né? Bom, voltando para o nosso tema também, ainda agora sobre dança. Ana Corina, a arte salva mesmo através da dança? Como a dança reflete positivamente no emocional das pessoas? Então, pegando a deixa aqui da Suzane,
a dança é música também, né? E o sapateado especificamente, porque é música e dança. E aí não tem como a gente falar do outro sem falar da gente, como diz a Suzane. Desde que eu acho que eu abri os olhos, que eu sou atravessada pela dança. Então, com 5 anos, eu já coreografava intuitivamente, mesmo sem estudar ainda academicamente. E eu acho que a dança, ela foi me salvando durante toda a minha vida. Eu acho que eu fui passando por diversos períodos de amadurecimento e sempre dançando e sempre mergulhando. Eu costumo dizer que quando eu coloco meus sapatos, eu posso chegar para dar uma aula e tá muito mal. Eu coloco os sapatos, eu esqueço tudo, fica tudo lá fora e tudo se transforma. Então, eu acho que a dança, ela salva, a arte salva, sim. E eu consigo perceber isso também através da experiência com os alunos hoje em dia, né? Porque eu trabalho profissionalmente com dança há 30 anos e com sapateado há 28 anos, né? Só dando aula, 30 e 28. E no decorrer desse tempo, eu percebo, tanto nas crianças quanto nas pessoas idosas, o quanto que elas são atravessadas e quanto que elas se libertam através das aulas, através do movimento, através do estar ali dançando. Eu vejo como isso trabalha a autoestima também de algumas pessoas, principalmente, eu estou falando bastante disso porque eu estou sendo bem atravessada agora, nesse momento atual, com turma de idosos. Então, pessoas que nunca dançaram na vida, nunca nem se movimentaram, como a minha mãe, que nunca fez uma ginástica. E hoje em dia ela está sapateando e vai para um palco com 81 anos de idade. Então, assim, como que isso está fazendo bem para ela, para a marcha dela? Ela estava já com uma certa dificuldade para andar e agora isso se reflete como ela se movimenta melhor fisicamente, como o emocional dela está melhor, como ela se socializa melhor. Então, isso reverbera, né? Eu estou usando ela como exemplo, mas tem vários outros. Inclusive de pessoas que eu recebi ao longo desse tempo, indicados por médicos e fisioterapeutas para fazer o sapateado, ou seja, para uma recuperação motora, né? O movimento de tornozelo e pernas, quanto para o seu emocional também. Eu vejo a Ana sapateando, eu fico encantada, né? Que eu falo que um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu não vou ser assim porque eu já cresci, mas... Não, vai ser sim. Mas é encantador, parece que ela não está fazendo nada, né? E é uma coisa incrível a dança dela. E eu posso dizer que me salvou também, que foi num período muito difícil da minha vida. A primeira mensagem que eu recebi, eu já tinha feito aula de sapateado uma vez com a Ana Corina, eu parei. Aí depois eu voltei de novo e parei outra vez. E nesse momento difícil que eu estava assim, pensativa da vida, o que eu vou fazer agora da minha vida, eu recebi uma mensagem dela. Estou dando uma aula numa academia aqui e tal, perto da sua casa, se você quiser vir. Falei, eu vou. E nunca mais saí de lá. Hoje nós somos sócias de um estúdio de sapateado. É incrível. Nós nos encontramos por 3 vezes, né? Foi, por Teve 3 vezes. momento que você fez aula e parou, o segundo fez, parou, e terceiro agora não vai parar nunca mais. Não vou, não. Bruno, que tipo de libertação as artes cênicas podem trazer para as pessoas nos processos difíceis? Que pergunta difícil. Eu não sei, eu fiquei formulando assim, o que eu vou falar quando você me convidou, e esse tema é um tema tão difícil, assim, porque eu não consigo me colocar ou me ver também, assim, num lugar de salvador de nada, sabe? Esse peso, assim, a arte salva. Apesar de acreditar que eu acho que salva, sim, né? Mas eu fiquei pensando o que eu poderia falar para, né, formular algum tipo de pensamento sobre isso. E eu fiquei pensando que talvez o poder maior das artes, de uma maneira geral, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que conflui para esse lugar, que é o lugar do afeto, né? Eu acho que o papel fundamental do artista ou das artes, assim, de uma maneira mais ampla,
seja de atuar na fresta, sabe? Na brecha desse mundo tão opressor que a gente vive. A gente está vivendo um período pós-pandemia, né? Que talvez a gente ainda não tenha vivenciado de uma forma efetiva o luto, né? Que isso nos causou. A gente meio que foi empurrado, né? Para voltar à vida rapidamente. Estávamos também angustiados, querendo sair de casa, querendo produzir, querendo fazer. Eu acho que a gente ainda não se deu conta de quantos sintomas a gente tem carregado, né? Por conta dessas perdas. E de como a gente ficou trancado também muito tempo. E as barreiras foram se impondo à nossa volta. Meios tecnológicos ótimos, né? Porque eu atuo dentro deles e eles são realmente ferramentas maravilhosas para o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo essas relações virtuais que estão cada vez mais presentes também se tornaram uma barreira nas relações. E eu acho que o papel, assim, do artista e das artes de uma maneira geral seja romper essas barreiras para que o afeto se restabeleça, né? Então eu acho que talvez seja por esse lugar das afetações que a arte possa criar essas conexões que estão tão frágeis no mundo contemporâneo, né? A gente vê um crescente, assim, de um discurso de ódio contra as diferenças, contra as minorias. E isso está cada vez fervendo cada vez mais, né? Esse caldo está entornando e está queimando tanta gente. E então eu acho que essa ferramenta que a arte possibilita de sensibilizar o outro, e eu também estou um pouco mexido, assim, dos últimos tempos, tenho pensado muito, a gente perdeu agora, né? O Zé Celso, essa grande figura, esse grande mestre das artes. E eu acho que a gente está perdendo referências, assim, de artistas, né? Perdemos a Gal, né? Perdemos a Rita Lee, assim. A gente está perdendo uma leva de pessoas que ajudaram a afetar as relações e os pensamentos. E quando a gente mexe nesse lugar, a gente desestabiliza todo mundo, né? Assim, essas pessoas desestabilizaram, romperam paradigmas. E eu acho que esse lugar da afetação é um lugar que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, repense o nosso estar no mundo e como nós queremos estar, né? Como a gente quer poder agir e fazer alguma coisa que efetivamente mude, né? Então, tenho pensado muito sobre isso. Talvez a minha fala esteja até um pouco confusa, porque eu ainda estou formulando isso tudo também dentro de mim. É uma coisa que está me mobilizando enquanto artista e como ser humano também. De que maneira a gente pode trabalhar nesse lugar, sabe? Que é o lugar da fresta, que é o lugar da pequeneza, assim, sabe? Porque o mundo é muito grande, é muito cruel, existe um poder institucional que tenta controlar tudo que é muito grande, seja ela a mídia, seja ela o Estado. E nós, como os artistas, somos muito frágeis. E eu acho que é nessa sutileza, na fragilidade, que a gente precisa operar. A arte emociona e sensibiliza. Você falando das redes sociais, ao mesmo tempo que ela afasta, no auge de uma pandemia, ela aproximou, né? E foi através da arte também. A gente viu como a arte foi importante nesse momento. Eu lembro, Suzane cantou Ave Maria na varanda e moveu todo um condomínio dela. Todo mundo parou para ouvir, como se estivesse num show de ópera. Se eu puder, eu queria falar um pouco dessa experiência. Gigantesco isso. Sim, vai falar também dessa experiência. E tudo que a gente fez, assim, naquele momento, foi ali na rede social. Eu lembro, assim, eu estava num período muito difícil da minha vida, porque minha mãe tinha falecido, auge de uma pandemia, meu marido com câncer, eu não podia sair de casa de jeito nenhum. Então, tudo que eu fazia, eu sempre gostei de arte, era buscar alguma coisa que eu pudesse me mexer dentro de casa, que eu pudesse me sentir viva naquele momento. Então, eu assistia vídeos de dança coreana e eu ficava dançando em casa. Era zumba coreana. E yoga. E foi uma coisa que salvou a gente, Suzane até lembra disso, foi a gente assistia Baby Rose, que eram dois comediantes, que é uma comédia assim muito ingênua. Não sei se vocês já viram, mas a gente maratonava Baby Rose
As duas Janine, com Covid. mais que eu. Às vezes, de madrugada, ela tava no dia acendendo. Tava a Janine lá, assim, no auge do nosso luto, assim. Minha mãe tinha acabado de falecer. E a gente com Covid e eu Janine fora de se casa. agarrou na Baby com Rose de uma Covid. maneira. Não, você tá vendo ainda. E a Baby morreu também, né? No auge da pandemia. Baby morreu. E eu fiquei muito triste, porque eu estava, inclusive, no hospital com o meu marido também. Baby é o ator Kaique Luna. Kaique e a Luna. Rose... É o Lindsay, esqueci o sobrenome dele, mas são duas pessoas incríveis. Depois nós fomos até assistir a peça dele, né? Fomos. Porque a gente devia isso a ele. Isso, mal sabe ele, ou sabe, porque a gente cansou de botar isso no Instagram. E a Rose, ela é uma referência de tudo que a gente vivia no interior. Que era uma moça que trabalhava na casa das pessoas e tinha, assim, toda uma cultura diferente que a gente aprendia com ela, né? E às vezes achava engraçado. E ela era a Rose, era a personificação. Inclusive, tivemos uma Rose na nossa casa, que cuidou do nosso irmão. E tivemos uma, mudando aqui de assunto, uma que era a Dulcineia, que ela tinha uma linguagem muito específica. Ela falava assim, dá para tirar o tamboretinho para mod eu poder romper? E a gente ficava... Quê? Dá para tirar o tamboretinho para mod eu poder romper? Isso quer dizer, dá para tirar o banquinho para eu poder passar? Então, a Baby Rose trazia muito isso pra gente. A outra que ensinou a gente a sambar. A arte salva também, dessa outra maneira. Casa. Minha mãe ia trabalhar, deixava a gente com uma pessoa que cuidava da nossa casa. Que era passista. E ela era passista. Minha mãe chegava em casa, a casa não estava arrumada, mas a gente já sabia sambar. Estava sambando horrores. Olha que maravilha. Então, até hoje eu sei por causa da Graça. Então, gente, a arte salva e a gente busca isso em todos os lugares, né? A gente está fazendo recordações aqui. Suzane, quer falar um pouco sobre essa sua experiência aí do cantar na varanda? Eu achei muito interessante a colocação dos colegas. E o Bruno me tocou em muitas colocações dele, a questão do afeto, né? O afeto no sentido de deixar-se afetar e ser afetado. O afeto não é só uma emoção positiva. O afeto pode ser uma raiva que mobiliza, pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, pode ser qualquer emoção. Então, quando foi a primeira vez, eu estava até contando há pouco tempo para uma pessoa, a primeira vez que me deu esse impulso, que eu estava presa lá dentro da minha casa. Eu falei, eu vou cantar Ave Maria. Aí peguei e eu falei, gente, mas eu quero cantar Ave Maria, eu quero, como artista e boa leonina que eu sou, eu falei, eu não quero cantar Ave Maria para ninguém ouvir. Eu peguei minha caixinha de som e era bem simples, depois eu fui melhorando o equipamento. Peguei meu microfone, eu falei, vou cantar um medo. Mas um medo absurdo, naquele silêncio. Eu vou cantar, o pessoal vai me vaiar. E é isso que eu pensava. Eu falei assim, o pessoal fala assim, que louca, que é isso? E mal sabia, é o que todo mundo está fazendo. Então é um movimento, se a gente pensa em Jung, né? Do inconsciente coletivo, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso me botar para fora, porque eu estou presa demais. E eu quero afetar as pessoas com isso, porque o artista que diz que não quer afetar, né, não é artista. A gente quer afetar, a gente não sabe nem como. Aí fui e cantei. Na hora que eu cantei, que eu acabei de cantar, era porque eu moro num condomínio que tem mais de 2.000 pessoas. E eu moro no 2º andar. Então, sabe aquele teatro? Como é que é o nome? Me ajuda aí, Bruno. Aquele teatro que você fica no chão e o pessoal fica em cima. Arena. Teatro de arena. Eu me senti no teatro de arena. As pessoas me mandavam filmagem de como é que eu estava. Na hora que eu acabei de cantar, eu não vou dizer 2.000, porque ficava um pessoal pro outro lado, que também assistia. Que eu não sei como um mandava pro outro. Depois virou live. 1.200 pessoas me aplaudindo. Eu nunca tive isso enquanto cantora. 1.200 pessoas, fora o pessoal, né, que circulava assim em rede social, me aplaudindo. Foi uma emoção. E aí depois... quando acabou, né? Quer dizer, acabou. Não acabou, né? Mas o isolamento passou. Eu encontrei vizinhos que eu não conhecia, que até hoje eles falam comigo. A gente se arrumava para te ver. Eu comecei a chorar. Falei, gente, que poder a música tem, né? A arte tem. E assim, a Suzane falando disso, né? Tudo
esse tema que a arte salva, né, surgiu por causa da minha... Eu corro e na minha corrida a minha playlist é Gonzaguinha. E Gonzaguinha fala comigo, né, como eu já disse aqui no início, o tempo inteiro. E aquela música Sangrando, toda vez que eu ouvia aquilo correndo, eu chorava e aquilo me dava uma força, uma energia, né? Quando ele fala, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Não sei cantar, tá, gente? Mas essa parte bonito. da música mexia muito comigo e ainda mexe muito comigo. Então, eu achei muito importante falar disso, né? Quando a gente está num lugar difícil, o que a gente pode buscar? A gente pode buscar uma música, uma dança, um teatro, alguma coisa que nos tire daquele lugar naquele momento ou que fale pela gente, que nos represente. Bruno, quando eu voltei, eu fiz uma experiência na África, com um campo de refugiados de guerra. E quando eu voltei de lá, depois de tudo que eu vi, eu senti uma necessidade imensa de arrumar recursos para mandar para aquele lugar. Eu me senti com essa missão. Então, eu fiz um evento onde a Suzane cantou, a Ana dançou e o Bruno fez uma oficina espetacular. A oficina dele foi tão linda que até uma pessoa que estava lá depois falou para mim assim, gente, eu estava 3 meses sem menstruar. E depois dessa oficina, eu menstruei. Bruno, como é que é isso? Conta pra gente essa experiência desse tipo de vivência que leva as pessoas para esse lugar, não só de emoção, mas físico, né? Traz uma cura física. Olha, eu acho que o que a Suzane falou dessa conexão com as pessoas do condomínio, que depois estabeleceu ali um encontro, depois pós-pandemia, e as pessoas se cumprimentam. Está um pouco também nesse lugar do que eu já estava falando, da questão da conexão. A arte, ela é esse conectivo, né, com as pessoas, assim, porque você falou que essa prática virtual ajudou demais mesmo na pandemia, mas a gente sentia falta do físico, do contato, da voz humana, de ver a pessoa cantando. Por mais que você esteja, né, com seu Spotify, com todas as playlists ali e vendo os filmes, o contato com o humano, ele é fundamental, né? Somos atores sociais, seres sociais. A gente precisa disso aqui, né? Do encontro, do olho no olho, do contato, do toque. E eu acho que, assim, eu não tenho poder nenhum, tá, gente? Depois não procura fazer nada que eu não tenho, vou dizer, assim, é muito complicado essa questão do artista que salva. Eu sou muito mais ali da leitura do Lulu Santos, não leve o personagem pra cama, sabe, assim, a gente pode no acabar palco, sendo fatal. não é? No palco é lindo, maravilhoso, mas no dia a dia não é tão assim, não. Mas, fora brincadeira, eu acho que é mais fácil, isso, assim, na minha experiência, né, desses anos assim, que eu estou trabalhando, tanto com os meus alunos, quanto nas inserções que eu faço nas empresas, assim, nos laboratórios de criatividade, é mais fácil uma pessoa pegar um texto, sem nunca ter lido aquele texto, chegar na frente de todo mundo e falar aquele texto, do que a pessoa ficar abraçada com o outro 20 segundos. Sabe? Do que você parar diante de alguém e olhar nos olhos dessa pessoa por 1 minuto. Faz esse exercício com qualquer pessoa que você vai ver. É muito difícil, tem um incômodo de ficar se olhando, né? Porque quando você olha o outro, você se olha. Então é muito difícil você olhar para si, né? E para o outro, e reparar, e se dar conta de que você tem um mundo à sua frente que não é só o seu mundo. Né? Quando você olha nos olhos dos outros, você está olhando assim, os olhos são a janela da alma, né? Então, você abre um campo enorme de possibilidades, de indivíduos, que no dia a dia a gente não olha para nada, a gente olha, mas não enxerga, né? Então, é um pouco isso, assim, é reestabelecer essas conexões. E quando a gente se depara com isso, aí é revolucionário, é milagroso mesmo. Sabe? Quando você acessa o humano. Então, eu acho que é isso que está faltando, sim. Sabe? É a gente restabelecer essas pontes com o outro de diálogo, de toque, de abraço. Então, eu acho que a gente fazer esse exercício de voltar a olhar para as miudezas, para aquilo que está no dia a dia e que se perdeu,
é o caminho de volta para si mesmo, né? É se olhar. Você dar um mergulho, você pisar na grama, você abrir sua janela e contemplar o céu, o sol, parar e olhar 1 minuto para a lua cheia, porque as pessoas não se dão conta mais. Isso tudo eu posso estar falando num lugar comum, né? Assim, não estou fazendo nenhuma dica de coach, não. Mas eu acho que é isso. É olhar para a volta e para o outro e para si mesmo. O caminho é esse. E a arte atua nesse lugar. Eu acho que a arte faz você se entregar de uma forma tão intensa, né? Que você vai fundo, acessa lá onde você nem imaginava, né? É isso. E está muito mais perto do que longe. Né? E às vezes também, né, é exatamente isso, causa uma catarse. E às vezes essa catarse, nem todo mundo está preparado para ter esse contato tão para dentro, né? Como Suzane falou, às vezes mobiliza num lugar, entre aspas, positivo e negativo. E se a pessoa não está preparada, a pessoa sai correndo e não volta nunca mais. Dependendo com que... Ou seja, às vezes não é o momento da pessoa entrar em contato com aquelas emoções, né? Isso eu percebo muito bem, assim, nas minhas aulas, que essa questão do jogo que o Bruno falou, do olho no olho, às vezes eu proponho, Janine já deve ter participado de alguma aula, exercícios simples do tipo, vira de frente pro amigo e sapateia olhando no olho. A pessoa olha para qualquer lugar que seja, menos pro olho do amigo, porque justamente, às vezes é difícil se enxergar através do olhar do outro, reforçando a fala do Bruno. E vice-versa, às vezes se olhar, e eu falo muito isso, se olha no espelho cantando, porque como você não consegue, se você não conseguir olhar para você, como é que você vai olhar para o outro? E vice-versa, eu acho que é um caminho de ida e volta, exatamente. sabe? E outra coisa, acho que é o direcionamento. Estou ouvindo a Ana falar aqui, às vezes ela dá umas atividades de improviso, né? Agora faz o que vocês já sabem, o que vocês aprenderam, improvisa. A gente meio que congela, porque a gente está acostumado a ser direcionado, exatamente. Né? E o improviso ele é muito importante, Suzane e Bruninho também vivenciam isso, porque o improviso que a gente, vamos dizer assim, exercita na arte, no caso, na dança que eu estou falando aqui, mas na arte de uma forma geral, é a capacidade que você tem de improvisar na vida. Então, se você tem dificuldade de improvisar numa aula, que seja de sapateado, de teatro, de música, você provavelmente vai ter dificuldade de lidar com improvisos na vida. Eu tenho feito essa analogia. Claro que nada é uma regra na caixinha, mas eu tenho observado muito, né? E as pessoas que têm mais facilidade são pessoas mais improvisativas na vida. Claro, gente, isso não é uma regra, tá? Tipo, 2 e 2 é 4. Mas, assim, acontece muito. E a importância de se trabalhar o improviso dentro de uma aula de dança, de sapateado, né? De teatro, de música. E eu até incluo a psicoterapia, porque eu, enquanto artista, posso improvisar, e enquanto psicóloga, eu sou sempre uma improvisadora, porque eu não sei o que o paciente está trazendo para mim. Digo em relação até a discurso. Eu não sei, ele não sabe. E aí a gente, claro que não é assim solto, assim como não é solta a nossa arte, né? Nós estudamos pra caramba 1000 técnicas. Eu também sou pautada por uma abordagem, que é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, com um olhar psicanalítico também. Mas eu não sei o que ele vai me trazer. E eu não sei nem o que eu vou falar pra ele. Isso é lindo e é uma delícia. Igual é cantar, igual é dançar, igual é atuar, né? Exatamente. E assim, só pegando esse gancho, né, do olhar para dentro também, que a gente está falando do olhar para fora e o para dentro. Eu trabalho também com Hatha Yoga, né, no método do professor Hermógenes. E aí é um olhar para dentro. E aí a gente atravessa um outro lugar, né? Nem todo mundo está naquele momento de querer se olhar para dentro. E vice-versa. E às vezes não consegue a dificuldade do olhar para o outro, para fora, e se ver. Eu não sei se eu estou sendo confusa na minha fala, numa expressividade como dançar. Você está para fora, vamos dizer assim. E você está olhando no olho do outro, mas você está se vendo. Mas quando você faz uma aula de Hatha Yoga, você vai se olhar para dentro. E isso também é curativo, e isso também é incrível,
porque você tem resultados, e aí eu vou dizer o que o Bruno falou, não sou eu, Ana Corina, eu acredito que não seja a Suzane, não é o Bruno. São as técnicas que a gente usa, né? Na verdade, nós estamos a serviço da arte, do trabalho. Então, a yoga é uma técnica milenar, né? Tem mais de 8.000 anos. Então, se aquilo deu certo há 8.000 anos e você reproduz aquilo vai funcionar. Só que, assim, é muito bom, mas às vezes a pessoa não está naquele momento. E vice-versa. E respeitar, né? E esse respeitar momento. também Se a esse pessoa. momento. E eu vejo muito isso também na prática, na terapia. Eu não posso apressar a pessoa. É ela que tem o momento dela. Exatamente. E na arte a gente também. Se a pessoa se sente tocada, não consegue continuar a aula, ou se a pessoa até assiste, isso aconteceu agora há pouco com uma paciente minha, que foi proposto, ela tem um espectro autista, foi proposto a ela que... A ela não, a todo mundo da escola, que fizesse um lanche diferente, com a luz apagada e com uma música calma. Aquela música mexeu e ela falou, ela saiu, ela não aguentou. E foi respeitado, tiraram a música e acenderam a luz. Então, assim, é respeitar, né? Na vida, no dia a dia, respeitar o outro, esse olhar para o outro. O outro não conseguiu alcançar, o outro não conseguiu atingir. Então, tudo bem, tá tudo bem. E eu acho que nós todos que estamos aqui temos, né, esse olhar atento, que a gente vai aprendendo a desenvolver ao longo do nosso fazer, esse olhar para o outro, de entender que numa sala de aula, cada um é cada um. E você mesmo no coletivo tem que ter aquele olhar individual, saber aquela pessoa e respeitar o processo e o momento de cada um. E isso é muito bonito, né, gente? Que somos únicos ao mesmo tempo que somos uma coletividade. Exatamente. Eu acho que na arte a gente consegue se libertar e ser o que a gente quiser. Eu já fiz teatro também, e eu lembro de um diretor meu de teatro, quando eu fiz a Ópera do Malandro, que foi o Carlos Lessa, que já faleceu. Mas ele me ensinou muito, ele me ensinou na base do supetão mesmo, mas eu aprendi muito, né? Na hora a gente fica com raiva, mas era uma peça com 60 atores, então todo mundo brigando por um lugar de destaque. E ele me deu um lugar de destaque. E eu não trazia o personagem que ele queria. E eu lembro que ele falou para mim assim, traz o personagem, aqui você pode ser o que você quiser. Então, eu aprendi muito com isso. Você pode ser o que você quiser, né? A arte permite isso pra gente. Bom, Suzane, eu vou perguntar essa para um de cada vez aqui. Queria que você contasse agora algum momento em que a arte tenha sido determinante numa fase bem sensível da sua vida. Acho que a minha infância. Acho que de todas as fases que eu vivi, para mim a mais difícil foi a minha infância. Todo mundo tem, às vezes, minha infância foi a melhor. Não. A minha infância foi difícil. Eu era de uma escola que... Eu não sei, eu era muito fechada, então eu não conseguia muito interagir. E aí, quando eu mudei de escola e que eu vi a possibilidade, que tinha uma aula de teatro, foi determinante. Aí é que eu me abri, aí depois eu descobri que eu falei assim, não. Aí a minha personagem, aliás, foi isso. Já foi um pouco mais para frente. Talvez o Bruno conheça, uma peça que eu ensaiei foi Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri. E eu era a Flora. A Flora era uma cantora, e eu... com 17 anos, mas eu representava uma cantora que não conseguiu se dar bem na vida e tal, assim, cantar e ter uma... E aí, era um grupo de teatro e ela era cantora da peça. E aí, me botaram numa roda... E eu tinha uma vergonha, eu adorava cantar, mas eu tinha muita vergonha. Me botaram numa roda, o diretor me botou numa roda, Parraro, se um dia ele estiver ouvindo, nossa, você... virou a minha chave, assim, de vida. Me botou numa roda e falou, você vai cantar, Suzane, você vai cantar. Aí eu comecei a cantar The Greatest Love of All, da Whitney Houston. Minha mãe falava, nossa, tá horrível. Eu lembro direitinho, você canta muito mal. Eu não quero nem saber, Parraro mandou, eu vou cantar. Aí eu comecei a cantar, e aí eu fui melhorando, eu fui sentindo que eu tava tocando, eu me senti melhor. Sei lá se eu tava melhorando, mas eu senti que tava melhorando. E aí...
Quando acabou aquilo tudo, eu fiquei tão tocada pela Flora. Eu andava, a gente fazia laboratório, eu imaginava que Flora era uma riponga, então eu andava na rua com aquelas saias assim. Aí, e aí a Flora não foi embora. Não sei nem se pode isso, né, Bruno? Mas a Flora tá aqui em mim. E aí eu cheguei pro Parraro e falei, Parraro, eu não quero mais fazer teatro. Eu descobri que eu quero cantar. Aí ele arrumou um grupo de música. Ele falou, tem 2 bandas aqui, você escolhe, eu vou te apresentar. Aí eu falei, eu quero a banda chamada Danos e Perdas, o nome. Lá em Cachoeira, eu já morava em Vitória, viajava 2 horas pro final de semana ensaiar. E aí que eu comecei minha carreira. Então, eu acho que a minha carreira como cantora, com 18 para 19 anos. Então, eu acho que essa foi a minha chave. Ouvindo você falar do Parraro, eu até esqueci de falar uma coisa que foi importante, que nessa época que o Carlos Lessa falou para mim, que ele falava, traz o personagem, eu acredito em você. Isso para mim foi fundamental, que ele me deu aquele papel porque ele acreditava em mim. Eu falei, agora eu tenho que fazer por merecer, né? Porque às vezes a gente não acredita na gente, né? No que a gente é capaz, mas o outro está enxergando que é possível, né? E você, então, Ana, conta pra gente, assim, algum momento em que a arte tenha sido determinante numa fase sensível da sua vida? Olha, você estava falando aqui, né? A Suzana falando, Suzana e eu pensando. Eu acho que na adolescência, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a trabalhar profissionalmente com dança, né? Como bailarina, lá em Belém do Pará. E eu acho que foi uma fase, assim, salvadora para mim. Eu até costumo dizer que eu não tive adolescência, mas assim, adolescência nos padrões do senso comum, né? Porque com 13 anos eu já tinha que trabalhar profissionalmente com pessoas que tinham 30 e poucos anos, e se eu não me enquadrasse ali, eu estaria fora. E como eu sempre sonhei muito com a dança, eu me dediquei de corpo e alma para aquilo. Mas eu digo no sentido de me salvar, porque eu acho que se eu não tivesse tido a dança, eu teria sido uma adolescente bem complicadinha. Eu não fui, tanto que eu não senti a minha adolescência, mas eu tenho essa sensação de que eu fui salva. Hoje em dia, olhando assim, já com a maturidade, eu posso perceber que todo esse período que eu vivi de 13 a 18 anos, trabalhando com dança, estudando em Belém, até eu vir para o Rio com 18, né, dançar também, me salvou. Porque eu acho que eu talvez tivesse emburacado, tivesse deprimido, se eu não tivesse a dança. Assim, então, digo que me salvou, porque eu consigo perceber que eu teria ido para um outro lugar, se não tivesse a dança, porque eu me ocupava 24 horas daquilo. Então, era dança, 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 então a energia foi canalizada. Eu não namorava, eu fiquei assexuada. Sua libido estava toda a libido, na dança. A minha energia telúrica, a minha kundalini estava totalmente direcionada para a dança. Eu me preenchia daquilo. Mas eu confesso que eu acho que se eu não tivesse tido esse contato na adolescência, provavelmente eu tivesse deprimido, tivesse tido algumas questões nessa fase da vida. Então, assim, eu acho que foi uma fase que a dança, vamos dizer assim, me salvou. E seu casamento com a dança nunca acabou, né? Não, na verdade, eu me casei com 5 anos e tô casada até hoje. Que deu certo, né? Apaixonada até hoje. E apaixonada, gente. Né? Bruno, e você? Conta pra gente, então, algum momento sensível da sua vida que você acha que a arte foi determinante. Eu acho que não sei, assim, eu não consigo me lembrar um momento específico, mas eu acho que ela é determinante para mim diariamente, assim, até hoje. Eu acho que eu vivo esse momento sensível. Talvez eu seja sensível demais. Com certeza. Somos todos aqui. Todo mundo à flor da pele aqui. Porque eu estava falando assim um pouco, né? A vida é muito feroz, né? Você estar ativo no mundo, produzindo, é cansativo, né? Assim, você é inundado você já acorda de manhã com um bando de notícia e abre o Instagram, aquela enxurrada de coisa ruim. E é uma luta para você se fazer estar artista, né?
É tudo tão complexo que eu acho que se não fosse a arte diariamente na minha vida, me lembrando que é possível ver o mundo por outra lente, eu não sei nem se eu estaria mais aqui. Então eu acho que é acreditar nesse papel fundamental da arte como uma chave para se viver melhor é o que me mantém vivo. Então acho que diariamente eu recorro a esse remédio que eu disse que não poderia afirmar se a arte salva, mas salva, porque me salva. E desde que eu conheço o Bruno, não tem nem tanto tempo assim, né? Eu vejo que ele vive da arte, come arte, dorme arte. Não dorme, né? Por causa da arte. Estuda arte, tá o tempo inteiro ligado nisso, né? É a minha vida, assim, é forjado pela arte, realmente. Então, mas você precisa relaxar, tá? Eu vou relaxar, eu vou ao teatro, aí eu vou ver um filme. Então, tá tudo muito imbricado, sabe? E ver uma peça, ver um filme, não é só ver, né? Você tem um outro olhar, então tá trabalhando. Mas é bom, eu gosto, né? Assim, me mantém vivo. E eu acho um negócio engraçado aqui você falando, porque eu me identifico completamente com a tua fala, e eu tô pensando aqui uma outra coisa, né? Que como eu trabalho com dança, acho que eu já falei até pra Janine isso, quando eu for sair pra dançar, alguma coisa assim, eu não saio pra dançar. Porque, na verdade, como eu trabalho com dança, o meu entretenimento tem que ser outra coisa, outro tipo de arte. Que seja um cinema, que seja uma peça que eu vou sentar para... Agora, eu ir dançar, para mim, seria trabalho. Então, é muito... assim, você falando isso, eu vivo, eu respiro, sei que é muito engraçado, assim. Tipo, não me chame pra ir, senão eu vou ficar dançando, vão dizer assim, nossa, essa moça não sabe dançar, porque eu fico assim, né? Só pra não perder a amizade. Um pro lado, um pro outro. Eu acho que isso... Porque eu trabalho com isso. A gente relaxa, né? Pegando a arte pra gente, mas também sinto a mesma coisa, tipo, não me chama pra rodinha de violão que eu acho muito chato. Assim, eu gosto de ouvir os outros cantando, mas eu ficar ali... Não gosto. E às vezes quero ter outro tipo de arte me tocando. Exatamente. Então, às vezes, assim, gravei pra caramba, fiz show, sei lá. Não ligo o rádio, pelo amor de Deus, não liga, não quero música, não quero ouvir música. Vamos ver tudo, menos a música. Preciso dar aquela respirada, mas com certeza outras coisas outra arte está me tocando. Só muda o estímulo, né? Mas é arte do mesmo jeito. Porque somos sensíveis demais, com certeza todo artista é muito sensível. E esses estímulos são muito fortes e nos afetam demais. Então, tem hora que a gente precisa fechar um pouquinho para não ficar assim tão vulnerável. Sim. Bruno, você sabe de algum caso de pessoa que se curou através da sua arte? Olha, não sei, nunca tive um relato assim, não, mas... Já contei um aqui. Tá vendo? Pois é. Mas eu trabalhei durante muito tempo com um grupo da terceira idade, que eram palhaças da terceira idade. No Sesc de Madureira tinha um projeto muito bonito, que era a Trupe Solidária, que a gente percorria alguns orfanatos e asilos, levando alimento para essas instituições, que eram doados, né, um projeto do Sesc. E a gente, além de levar o alimento material, né, assim, a gente levava o alimento que a gente chamava, que era o alimento subjetivo, né, lúdico, que era com as apresentações das palhaças. E os relatos, tanto das pessoas que recebiam, eram relatos, assim, muito bonitos, que elas sensibilizavam, elas tinham contato com aquilo, e às vezes, tanto os idosos, né, que às vezes já em asilo, mas as crianças também, que não tinham oportunidade de ver aquilo se não fosse a nossa apresentação, crianças muito carentes, sem acesso, né? Mas também da gente que ia, sabe, das próprias palhaças da trupe, como aquilo mobilizava a gente, sabe? Então, os relatos de saírem dali melhores do que chegaram, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego, sabe? Assim, de como que a arte, como ferramenta, curava tanto a gente quanto aquelas pessoas que estavam lá precisando, sabe? Eu sempre acho que quando a gente leva alguma coisa, que às vezes a pessoa acha que para ajudar alguém ela precisa ter um dinheiro, né? Quando a gente leva algo nosso, da nossa alma, que a gente sabe fazer bem para o outro sai curado, mas a gente sai mais ainda, né? Com certeza, sem dúvida. E você, Ana, sabe de alguém que se curou através da sua arte? São tantas pessoas
Mas assim, eu costumo dizer, Eu. como ferramenta, né? Assim, eu nunca me coloco no lugar de eu sou só um instrumento que me utilizo das técnicas que eu estudei para viabilizar chegar até as pessoas. Mas muitos casos, assim, desde questões físicas, com emocional nem se fala, mas assim, física. Eu já recebi criança que teve paralisia cerebral na hora do nascimento e tinha um comprometimento de marcha com uma das pernas. Então, ela fazia a aula de sapateado como reabilitação, passado pelo médico fisioterapeuta. E ela era criança de 5 anos e os exercícios, ao longo do tempo, foram melhorando. Ela começou a mexer o pé. Tem muitos anos isso, se eu não me engano, era a perna esquerda. Então, ela começou a conseguir pisar, porque a perna era paralisada, né? O tornozelo, a articulação. Assim, esse foi um caso. E tem milhares que, se eu for catalogar aqui, a gente não acaba nunca mais. De uma coisa interessante, eu lembro da Carmen, que fez aula de sapateado com a gente, ela é fisioterapeuta, e ela comentou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, o sapateado, ele mexe com um tipo de musculatura que nenhum outro tipo de atividade mexe. É verdade. Que quando você fica mais velho, que você começa a andar arrastando o pé, que o sapateado te permite que isso não aconteça. E daí, o preventivo, para quando a gente é mais jovem fazer, né, uma aula de sapateado, e os idosos, a minha experiência com os idosos, né? Eu falei no início da minha mãe, que ela estava com uma dificuldade de marcha mesmo. E agora ela anda quase correndo na rua. E ela só de fazer aula de sapateado 2 vezes na semana. Então, assim, você vê visivelmente, né, a melhora, e assim, um relato de diminuições de dores, porque assim, as pessoas têm no imaginário coletivo que o sapateado você só trabalha da cintura para baixo. Só que isso não é verdade. Para você tirar um som com o pé, o teu corpo inteiro tem que estar mobilizado, do fio de cabelo, Janine sabe disso, né? Senão o som não acontece. Então o corpo todo entra em jogo. E esse movimentar do seu corpo todo, desse fluir, você trabalha a musculatura do teu corpo todo, inclusive o soltar. Porque para você sapatear, você não tensiona, você não prende, você solta, você afrouxa, você amolece. Se você tensionar, o som não sai, né, Janine? Você sabe disso, né? Sim. Bruninho também, que é sapateador, né? Suzane assim, né, Bruno? Mas os dois aqui sabem, eu tô falando de uma coisa que eles já vivenciaram no corpo deles. Para o som sair, Luana também, né, que tá aí nos bastidores, também sabe. Quanto mais você tensiona, o sapateado não acontece. Então, o trabalho na aula todo é o do relaxar. E é uma coisa muito legal, porque você afrouxa, o som acontece, mas ao mesmo tempo também você está se exercitando, você ganha tônus muscular na perna, nos braços, porque você tem que sustentar os braços. A gente não só dança, né? A gente toca percussão. E além disso, a gente toca percussão. Somos músicos. Bom, gente, eu sou uma apaixonada, né, pelo sapateado. Então, se for deixar, já era o papo aqui, né? Tá ótimo. Suzane, você conta algum caso de que aconteceu, né, a cura pela sua arte? Então, acho que primeiro a gente tem que pensar um pouco nesse conceito do que é cura, né? Segundo Freud, não existe cura. A cura é o que são processos, são altos e baixos que a gente vive na vida, né? Claro, existem melhoras, desenvolvimentos incríveis. E primeira coisa, a mesma coisa vou dizer, né, que a Ana Corina falou e que o Bruno falou. A gente é só instrumento, depende do desejo do outro. Eu não posso salvar ninguém, né? Ele é que vai se salvar através de um estímulo que ele está tendo ali. Assim, tiveram muitos casos, assim, maravilhosos de muito desenvolvimento. Pessoas que eu tive com espectro autista, que, aliás, tem gente que está comigo até hoje, que não falava. E depois começou a cantar, era criança, não falava. E hoje, já uma pré-adolescente está comigo até hoje, ela consegue elaborar sentimentos, pensamentos e falar através da música, idosos. E eu acho que quando a gente fala de arte
como o Bruno falou, a gente fala de afeto. Afeto e se deixar afetar, são vários sentimentos. Alguns considerados não nobres, que eu acho maravilhosos. Que eu acho que os não nobres são aqueles que empurram, que é a raiva, que é a tristeza. E os outros considerados nobres, né? A alegria e o amor. E acho que o mais importante dessa história toda, que eu acho que engloba todas as artes, é o desejo. Então, quando você começa a cantar, dançar, seja o que for, você se torna uma pessoa, você ouve o que você está fazendo, você se torna uma pessoa desejante. Quando você deseja, aí pronto. Quando você entra em contato com a sua verdade, aí pronto, aí você vai embora. Então, eu acho que não tem nenhum caso que eu possa falar, mas eu acho que eu posso dizer em geral. E acho que em todas as artes, e aí eu digo também na música, na cantar terapia, onde eu trabalho a questão da técnica vocal e a pessoa se escuta e começa a perceber que ela pode alcançar graves, pode alcançar agudos, começa a perceber, nossa, que voz é essa que eu tenho dentro de mim? Ela começa a respirar, entrar em contato com ela. Ela começa a cantar uma música que esse repertório tem a ver, tem uma história de uma senhora que foi lá cantar e ela quis cantar Alegria, Alegria. Depois que ela cantou Alegria, Alegria, ela falou que ela foi uma estudante daquela época da Revolução, né, de 64, e que ela correu da polícia e tal. Então, assim, é isso. Essa é a cura, é todo dia. Não tem uma cura, uma coisa, acabei, fui curada. Não, é todo dia. São altos e baixos. Só que depois que você pega a arte para você não larga mais ela, e ela não te larga, quando você consegue achar a sua verdade naquilo ali. E eu queria acrescentar um negócio aqui, porque foi tão bonita a sua fala aqui, e o meu pensamento ficou desdobrando, que ainda tem uma outra questão aqui, né, de nós três, que é não só o atuar com o outro no sentido do terapeuta ou do professor, mas também quando nós estamos no palco e estamos transmitindo energia, doando energia, fluindo a nossa energia, atuando como artista. Sim. Mesmo. Como que isso atravessa também quem está na plateia, que pode chegar, Suzane, não estava bem hoje. Quantas vezes você pode ter escutado isso? E te escutei cantar e tô me sentindo melhor. O Bruno, vi tua atuação, como aquilo me tocou em tal lugar. Eu, quando danço, me apresento também como artista no palco, a pessoa chega assim, nossa, que maravilhoso, a cara muda. Quer dizer, tem também esse lado do atravessamento da arte, né? E que a gente vê, né? E a gente vê e a gente escuta. Às vezes tem esse feedback, às vezes não tem. Às vezes você só olha pra cara da pessoa e já percebe. Da pessoa, tá... E às vezes a pessoa chega e verbaliza, que eu acho incrível, né, gente? Inclusive, eu acho que as coisas têm que ser faladas mesmo. A gente tem mania de achar que o outro já sabe tudo, né? Eu tenho trabalhado isso em mim, a verbalizar. Mas só para complementar. Não, acho isso ótimo. E assim, durante muito tempo, logo no início da minha carreira, eu cantava em baile, banda de baile. Aí eu tava no palco, eu via tudo acontecendo. Eu via tinha briga, eu via mas eu via as pessoas tão felizes. Eu falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Porque ver essas pessoas dançando, cantando comigo, exatamente. Isso para mim é o que eu quero. É só isso. Gente, o nosso papo tá maravilhoso, assim, um prazer imenso receber vocês aqui. Eu vou para pergunta de 1 milhão aqui no final, sabe? Aquelas respostas de fale em uma frase com o que representa isso ou aquilo, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Ela não botou a gente para ensaiar, né? Não, ela pegou a gente assim, mesmo. Agora já nem sei. A gente tá falando de arte, é pura emoção que vai sair daí agora, hein? Ali, ó. Mas o Bruno estava preparado, eu não sabia. Trouxe uma cola, um livrinho aqui. Mas, gente, olha, eu super agradeço mesmo, porque vocês não sabem como foi difícil reunir 3 grandes artistas aqui. Primeiro porque a gente está fazendo essa gravação de manhã e o artista não gosta de acordar cedo. Contei. Chegaram atrasados, contei também. Então, foi muito bom estar aqui com a representante de 3 tipos de arte que eu admiro muito, muito, né? A dança, a música, o teatro. 3, não 4, que tem a Luana aqui também, que é uma artista que está aqui com a gente. E vamos para a pergunta de 1 milhão, que eu faço para todo entrevistado que vem aqui. Vamos começar com o Bruno, que trouxe sua cola.
Eu fui tentar pegar a cola aqui, saiu a música aqui, Luana já olhou pra mim com a cara, não vou nem pegar cola mais, vai vir do coração. Bruno, dentro do nosso tema eu, cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Eu ia ler aqui uma... Não vai nem ler mais, tá vendo? Não vou nem mais A ler. gente gongou ele, gente, para. Não, é por causa de tempo também, mas basicamente seria deixar que essa criança interior que existe dentro de cada um de nós, ela possa sair para brincar um pouco, né? E olhar para essa criança com carinho. E hoje nós aqui já adultos e um pouquinho mais velhos, e dizer, olha, pode sair para brincar que tá tudo bem. E deixar que ela se sinta orgulhosa desse adulto que a gente se tornou. E junto com ela poder saborear o frescor das coisas que ela não tinha barreiras para ver, sabe? Eu acho que é isso. Sair de mão dadas com a sua criança interior e permitir que ela te conduza um pouco. Seria isso. Muito bom, muito importante mesmo. Suzane, peguei de surpresa também. Mas eu já tô aqui, ó, já elaborando. Então a pergunta é a mesma. Dentro do nosso tema eu, cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Então eu vou falar uma frase, mas como eu sou cantora, eu vou cantar uma frase, tá? Vou cantar uma frase de uma música minha, chamada No Fundo, que fala disso tudo que a gente falou, dessa nossa verdade interior. Então vou pegar só um pedacinho. Ser verdadeiro, ser profundo, ser inteiro, de janeiro a fevereiro, de dezembro, sol a sol. É ser artista na amplidão que o nome cita, é viver a cada dia como manda o coração, como manda o coração, como manda o coração, como manda o coração. Disse tudo, né, gente? A música fala. A música fala, sensibiliza, né? E eu sinto aqui na expressão de cada um que todo mundo concorda com isso, Sim. né? E então, Ana, vamos lá. Será que você pode sapatear aí? Eu A posso sua sapatear. verdade, sapateia a sua verdade. Luana, aqui embaixo. Então, dentro do nosso tema eu, cada um tem o seu. O que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Entregue, confie, aceite e agradeça. Essa é uma frase que o professor Hermógenes, né, meu guru de yoga, não é dele, mas ele sempre usava. E eu acho que essa frase, ela sintetiza muita coisa. Entregue, confie, aceite, aceitação, e agradeça. E ame. Ame muito. Porque eu acho que o que está faltando hoje em dia é o amor universal. Vamos nos amar. É isso, gente. Aqui eu tenho aqui um elenco, que eu posso dizer assim, que é 100% entrega, né? Entrega profunda nas emoções. E eu falei até num outro episódio que eu gravei, foi o primeiro com a Isabela, que quando a gente não fala, isso vira doença. Quando a gente não põe emoção para fora, isso nos faz mal. Então, colocar a emoção para fora em forma de arte traz a cura. Por isso, a arte salva, né? O nosso tema aqui. E eu gostaria que vocês deixassem considerações finais. Bruno, como as pessoas podem te achar? Como fala com você? Como faz suas oficinas? Enfim, conta aí o que você pode oferecer. O seu eu pode oferecer para o eu de cada um aí. Bem, podemos nos encontrar nas redes, não é? A melhor forma, eu que falei que a gente está da conexão física, mas me acha pela rede, não é? Começa por lá. Eu tô, sei lá, no Instagram. A gente pode trocar uma ideia por lá. No @Bruninho, olha só.
_LFB. Você já Por lá chega me perto encontra. dele próximo, né? @ É Bruninho. Chega junto, chega mais. Fala de novo, @ Bruninho. _LFB. Underline é aquele tracinho, né? Lá fica embaixinho, assim. embaixo. É isso. Tá bom, Bruno, obrigada. E você, Ana, como as pessoas podem te encontrar, fazer sapateado com Então, você? vamos lá, pegando a deixa aqui do Bruno, rede social, Instagram, né? Ana Corina Amanajás. E no estúdio de sapateado Multitalentos. Que nas redes é Que nas redes é estúdio, Instagram, estúdio de sapateado, estúdio com MT. Pode entrar lá no Instagram do estúdio. Ou vir no nosso estúdio mesmo, né? Que fica na Rua do Catete, 228, terceiro piso. E então aqui no nosso estúdio, meu e da Janine, a gente oferece um estúdio especializado em sapateado, piso próprio, acústica preparada para o sapateado, mas também temos outras atividades que complementam o sapateado. Então, o Bruninho é nosso professor de teatro, você também pode achar o Bruno lá com a gente. Temos outras aulas também, violino, salsa, enfim, entra lá no Instagram que você acha dança de salão, forró e a Hatha Yoga, porque eu sou instrutora de yoga, como eu falei lá no início, para vocês. Então é isso. Vem conhecer nosso estúdio, né, Janine? Que está fazendo um ano! Hoje, exatamente hoje, né? Bom, não sei o dia que vocês estão ouvindo, mas hoje, no dia da gravação, está fazendo um ano. Um aninho. Muito bom. E posso falar mais uma coisa? Pode. Teremos uma mostra. Nós vamos fazer a nossa mostra de comemorativa dança. De um ano, que vai ser dia 13 de julho. Já vai ter passado a data, mas fica registrado que a gente vai fazer uma mostra. Comemorativa de um ano e depois nós vamos postar nas redes sociais o espetáculo, os flashes. Então sigam a gente para vocês acompanharem os melhores momentos. Ótimo. Suzane, suas considerações finais, como as pessoas podem falar com o seu trabalho de música e de psicologia também. Então, né, segundo o Bruninho, né, eu tenho aí 2 personas, uma coisa meio... Tem a Suzane Brandão, cantora, e tem a Suzane Almeida, psicóloga. E de vez em quando elas se afastam, de vez em quando elas se unem na cantar terapia, né? Então, enquanto cantora, eu vou falar primeiro da Suzane Brandão. A Suzane Brandão, na persona cantora, eu tô com as minhas músicas, como eu falei aí do No Fundo e outras mais, até O Cirema, que é a abertura. Me achem no Spotify, gente, ouçam minhas músicas. Vou ficar muito feliz, assim, quando eu vejo. Toda semana eu fico lá ansiosa, vendo quantos streamings, quantos ouvintes. É muito gostoso. Eu acho que a Janine também vai começar a sentir isso. É muito bom ver que a nossa arte está indo através das redes, né? Não só no toque, no contato, que é ótimo também. Então, a Suzane Brandão, cantora para shows, para eventos e para os Spotify, aí para vocês ouvirem o meu lado compositora, é SUSANNE Brandão, sentiu, tá? Isso no Spotify e tal. E no Instagram é a mesma coisa, SUSANNE Brandão. Agora eu vou falar da Suzane Almeida, psicóloga, que também está nesse Instagram. Então tem tudo misturado, mas eu tenho um espaço chamado Mente Sã e Música, que é onde eu atendo, onde eu também tenho uma equipe que atende comigo. Temos um projeto lindo, um projeto social. Então a gente não tem essa de dizer que terapia é caro. Todo mundo pode fazer psicoterapia. Eu não digo só cantar terapia, não. Eu digo terapia né, tradicionais, vamos dizer assim, né? Então, temos Mente Sã e Música, que está no Instagram, e também tem o site. O site está bem bonito, dá para saber tudo que tem lá. Chama MENTESA @, Mente Sã e Música. Pode entrar no site, tanto no meu site quanto no Instagram, tanto da Suzane Brandão, cantora, como Mente Sã e Música. É isso.
Então, gente, eu deixei Suzane para o final, porque ela também assina a nossa trilha sonora aqui. E nós vamos fazer nossa vinheta de passagem, Luana, final, com um lá, 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 iê aqui, que eu não sei cantar, mas ao vivo. Vamos lá, Suzane. Ô, Canta Cirema. todo mundo comigo, todo mundo já aprendeu. Toda vez que eu vou atuar, ô, Cirema. Não, vai no lá, 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 iá aí, porque vai entrar o lá, 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 iá, né? É? Então tá bom. Lá, 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 yeah. La 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 yeah, la la yeah, la yeah. La 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 yeah, le. La 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 yeah, la la yeah. Gente, com essa trilha sonora ao vivo, o Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Mais uma vez agradecendo aos meus convidados pela super participação aqui. Vocês podem fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.